Senhoras e senhores, autoridades parlamentares, profissionais da área da educação física e do esporte, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores, boa noite e sejam todos muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio dos excelentíssimos senhores deputado Barbosinha e deputado Herculano Borges, realizam esta audiência pública com o objetivo de discutir o tema Lei de Incentivo ao Esporte, resgatando e salvando vidas. Para compor a mesa dos trabalhos desta audiência pública, vamos receber os proponentes. Excelentíssimo senhor deputado Barbosinha, ele que é o presidente da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação neste Parlamento. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Herculano Borges, ele é vice-presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos desta audiência pública, senhor Marcelo Ferreira Miranda, ele que é diretor-presidente da Fundação de Desporto de Mato Grosso do Sul. Convidamos o professor doutor Silvio Lobo Filho, diretor executivo da Fundesporte MS. Convidamos o senhor Estevão Antônio Petralhas, presidente do Operário Futebol Clube, que está aqui representando todos os presidentes de clubes aqui de MS. Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, TV a cabo da NET, Campo Grande Dourados, estamos ao vivo no canal 9, pelo portal al.ms.gov.br, pela TV, pela Rádio Assembleia e também pelo Facebook. Após o evento, a gravação desta audiência pública será disponibilizada no YouTube, no canal da TV ALMS. Registramos a presença, compondo aqui o plenário especial, da Tenente Coronel QOPM Neide, representando o Coronel PM Valdir Ribeiro Acosta, comandante-geral da Polícia Militar. Senhor Francisco Cesário de Oliveira, presidente da Federação de Futebol do Estado de Mato Grosso do Sul. Professor José Eduardo Amâncio da Mota, presidente da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul. Senhor Luiz Antônio Estopa, gerente de Planejamento Fundesporte MS. Senhor Aristides Cordeiro, presidente da Federação de Futebol 7 de MS, senhor Adnilson da Costa Pinheiro, presidente do Ivinhema Futebol Clube, senhor Walter Magnini de Barros, presidente do Esporte Clube Comercial, Nilo Leme, coordenador-geral da APAI, aqui de Campo Grande, Edgar Nakazato, diretor esportivo da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, Arthur Mário Medeiros Ramalho, presidente da Federação Beach Tênis MS, senhor Ari Silas Portugal, diretor do Operário Futebol Clube, Campo Grande, professor Odair Serrano, assessor da Fundação Municipal de Esporte Funesp. Neste ato está aqui representando o presidente, o professor Rodrigo Terra. Agradecemos também a presença, prestigiando esta audiência pública, senhor Maurílio Vieira Leal, presidente da Federação de Karatê de Contato de Mato Grosso do Sul, tenente Ângela Santos Siqueira, vice-presidente da Federação Paulista de Atletismo aqui de Mato Grosso do Sul, Jefferson Gomes Martins, professor de Karatê. Senhoras e senhores, para abertura oficial, seu pronunciamento e conduzir os trabalhos desta audiência pública, anunciamos o proponente, excelentíssimo senhor deputado Barbosinha. Boa noite a todos. Cumprimento com muita satisfação meu querido colega deputado Herculano Borges, que é o vice-presidente
da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, e também proponente desta audiência pública, defensor do desporto e do paradesporto aqui nesta Casa Legislativa. Cumprimento o meu amigo Marcelo Ferreira Miranda, que é o nosso diretor-presidente da Fundação de Esportes do Mato Grosso do Sul, que consegue o milagre da multiplicação, com pouquíssimos recursos, movimenta esse setor tão importante, não é, da atividade humana para o Mato Grosso do Sul. Cumprimento o professor Dr. Silvio Lobo Filho, autoridade, né, nesta área, diretor executivo da Fundesporte, e com muita alegria eu saúdo o senhor Estevão Antônio Petralas, meu amigo, presidente do Operário Futebol Clube e representante dos demais presidentes de clubes de Mato Grosso do Sul, e aqui o testemunho de que todo esse trabalho foi iniciado numa visita do Estevão, representando 10 agremiações aqui de futebol do Mato Grosso do Sul, e por intermédio desta intervenção, iniciamos todo esse projeto, invocando a proteção de Deus e em nome da liberdade e da democracia, cumprimentando a todos, declaro aberta esta audiência pública de minha proposição e do deputado Herculano Borges, com o objetivo de discutir a criação da Lei de Incentivo ao Esporte, denominando-a Resgatando e Salvando Vidas. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Casa de Leis e da Cidadania. Sem dúvida nenhuma, senhores e senhoras, essa audiência pública ela tem um caráter fundamental, que é exatamente nós criarmos no Mato Grosso do Sul um cenário, não é, para fomentar projetos que objetivem estimular a prática de atividades desportivas e paradesportivas. Fruto dessas reuniões, nós criamos aqui um projeto de lei que será encaminhado após a apreciação, as sugestões, as críticas, os comentários, ao governador do Estado, porquanto ela é de iniciativa do Executivo Estadual, ela não é do Legislativo Estadual, ela tem que partir do Executivo, mas, evidentemente, que a audiência pública ela tem o objetivo de criar o cenário político, né, Estevão, para que nós possamos, meu caro Marcelo Miranda, criarmos o cenário ideal, né, nesse momento, para entregarmos ao governador, e, se não, nesse momento, quem sabe, incluirmos, né, na plataforma eleitoral esse tema tão importante para o Mato Grosso do Sul. Eu fui secretário de Justiça e de Segurança Pública do Estado por 20 meses, e tenho a questão da atividade esportiva essencialmente ligada à questão da segurança. Na segurança pública, nós atuamos nas consequências, nós não atuamos na causa. Nós só vamos diminuir o cenário de violência quando nós começarmos a interferir nas causas da violência. E o esporte, aonde chega a presença do desporto, aonde chega a presença da prática esportiva, nós temos meninos e meninas determinadas, nós temos meninos e meninas focadas, não há drogas no meio do esporte. Então, isso é fundamental para nós alicerçarmos, não é, o Estado que nós queremos construir. Antes de passar a palavra aqui ao nosso deputado Herculano Borges, eu vou fazer a leitura, não da lei completa, porque ficaria maçante, mas de alguns artigos aqui, para que a gente possa ter uma compreensão do objetivo dessa nossa audiência pública e daquilo que nós pretendemos atingir, não é, com a realização deste ato. O artigo 1º da lei, ela diz o seguinte: esta lei dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para fomentar projetos que objetivem estimular a prática de atividades desportivas e paradesportivas. Artigo 2º, o valor referente à concessão do incentivo fiscal de que trata o artigo 1º deverá ser estipulado por ato normativo específico do secretário da Fazenda, conforme dispuser regulamento,
não devendo ser inferior a 0,2% e não ultrapassar o limite de 0,5% da parte estadual da arrecadação anual do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS no exercício imediatamente anterior. Artigo 3º. Fica permitido ao contribuinte do ICMS que, mediante patrocínio ou doação, fomente projeto desportivo e paradesportivo, previamente aprovados pela Fundação do Desporto e Lazer do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundesporte, destinar até 4% correspondente ao valor do saldo devedor do ICMS a ser recolhido mensalmente, já abatidos os valores relativos aqui, descreve aqui, alguns itens aqui que depois será passado uma cópia para que os senhores possam fazer a avaliação. Então, aqui só fazendo uma observação. Limite mínimo, 0,2% e máximo de 0,5% da arrecadação anual do imposto, né, arrecadado do ICMS. E lá no artigo 7º, já estou finalizando, os proponentes deverão encaminhar seus projetos à Fundesporte para obtenção do certificado de aprovação de projeto, CAP. Parágrafo 1º. Os projetos serão avaliados de acordo com a ordem cronológica de apresentação, excetuando-se aqueles que forem encaminhados juntamente com a carta de intenções de possível patrocinador, manifestando seu compromisso em participar do projeto. Parágrafo 2º. Após a sua concessão, o CAP poderá ser renovado automaticamente pela Fundesporte por até 3 períodos anuais consecutivos, desde que observados todos os requisitos previstos nessa lei. Essa lei, ela dispõe de 17 artigos, né? Ela foi fruto da construção, né, de parcerias aqui junto, inclusive, com a Fundesporte, analisando os estados que já adotam práticas semelhantes a essa que nós queremos fazer no Mato Grosso do Sul e, obviamente, né, submetida à apreciação dos senhores com as críticas necessárias, eu penso que nós faremos chegar ao governador do Estado um instrumento construído, bastando apenas a vontade política, né, para que nós possamos ter no Mato Grosso do Sul, através, né, do fomento dos recursos do ICMS, sem nada que prejudique, não é, o andamento do Estado na questão da saúde, da educação, da segurança pública, das outras áreas, quer dizer, no máximo 0,5% do ICMS, mas que serão recursos vitais para promover a grande transformação do desporto e do paradesporto no Mato Grosso do Sul. Feitas essas considerações, eu passo a palavra ao deputado Herculano Borges, também proponente dessa audiência pública, para as suas considerações. Quero saudar meu colega, deputado Barbosinha, presidente da CCJ dessa casa, proponente dessa audiência pública, parabenizando o Barbosinha pelo encaminhamento que foi feito, junto com os nossos amigos que nos procuraram, e formulamos essa estrutura de um projeto de lei que pode ser, inclusive, melhorado nessa audiência pública e nas reuniões subsequentes. Quero saudar meu amigo professor Marcelo Ferreira Miranda, diretor-presidente da Fundesporte, no Mato Grosso do Sul, representando também nesse ato o governador Reinaldo Zambuja. Saudar também o professor Silvio Lobo Filho, diretor executivo da Fundesporte, meu professor, meu mestre na Universidade Federal, assim como o professor Marcelo, que foi meu professor não só na universidade, mas na escola. Quero saudar, uma saudação especial, Estevão, a sua pessoa, todos os presidentes de clubes, né? Estou vendo o seu Walter aqui, os demais presidentes dos clubes, e saudar de uma forma especial todos os operarianos. Hoje, o Operário Futebol Clube completa 80 anos de fundação. É um marco no futebol do Mato Grosso do Sul. Eu tenho a alegria de ser neto do seu Roque Borges Daniel, um dos fundadores do Operário Futebol Clube. E tem uma história interessante, que o meu tio mais velho, Estevão, ele nasceu agora no começo de setembro, ou fim de agosto,
e com o recurso do parto que o seu Roque estava guardando para fazer o parto, né, para ajudar no parto do meu tio, Antônio Carlos. Ele investiu esse dinheiro para que o emissário do operário fosse a Cuiabá fazer o registro no cartório. Então, até emocionante que eu me lembro do meu avô, me lembro do tempo gostoso que a gente ia no Morenão, e eu me emociono lembrar que hoje o operário faz 40 anos, então parabéns a todos os operarianos que estão aqui. Quero saudar também a senhora Maikele Velasquez Arguelho, secretária, chefe do Departamento de Esporte da cidade de Bodoquena, nossa amiga, senhora Karen Renato Pinheiro Miller, nesse ato representando o presidente da Federação Universitária de Mato Grosso do Sul, professor Luiz Magalhães, Marcelo Nunes, presidente da Federação de Boxe, Jefferson Gomes, professor de Karatê, senhor Eliseu Pacheco, secretário do Conselho Deliberativo do Operário Futebol Clube, em nome dos quais, Madrugada, Arthur Mário, que está aqui, nosso professor também de lei, todos que estão aqui nesta noite. Vou falar bem breve, hoje e quero saudar também os que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, está ao vivo, para todo o Mato Grosso do Sul. Hoje pela manhã, utilizei da tribuna para fazer o convite para essa audiência tão especial. Nós sabemos que o nosso Estado não é um Estado que tem histórico, Cesário, de investir no esporte. Até pela sua vocação, eu tenho dito que o Mato Grosso do Sul é um Estado que tem uma vocação agropecuária, diferente de estados como São Paulo, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que cidades pequenas têm equipes ali, deputado Barbosinha, que fazem parte, como lá Chapecoense, lá o Chapecó, tem um time na Série A. Aí nós temos lá Carlos Barbosa, time campeão da Liga Nacional, enfim, são várias cidades pequenas que têm representantes em várias modalidades. E aqui, uma capital como Campo Grande não tem, Estevão, um clube na Série A, nem B, nem na Série C, quem sabe muito por conta dessa falta desse incentivo ao esporte e de mecanismos legais para que esse incentivo aconteça. Então, eu acredito que, nessa noite, professor Silvio, nós podemos estar colocando como uma luz no fim do túnel, uma esperança para todos os desportistas, seu Walter, para todos os clubes, como o Esporte Clube Comercial, um clube importante de história do nosso Estado, para buscarem recursos, não só para os times profissionais, mas principalmente para a base. Estou vendo aqui vários jovens aqui da base, então nós precisamos buscar essas alternativas. E essa lei de incentivo ao esporte, o título foi muito bem elaborado, resgatando e salvando vidas. Ela resgata, salva vidas verdadeiramente. Nós temos informações de organizações mundiais que mostram que para cada $1 investido no esporte, economiza $5 da segurança pública e na saúde. Isso é muito claro. São menos jovens nas delegacias, nos presídios, nas UNEIs, e são menos pessoas nas UPAs, com problemas de saúde. Então, nós precisamos criar mecanismos legais para que nós possamos trabalhar na prevenção. Hoje em dia, a prevenção está na moda, está em debate. Na saúde, na medicina, na odontologia, prevenção é a palavra de ordem. E por que não prevenção no esporte? Por que não prevenção na segurança pública, como o Barbosinha foi secretário de Segurança Pública e incentivou muito a questão dos projetos com os nossos jovens no esporte? É prevenção. Então, nós precisamos fomentar. E esse projeto de lei, muito bem desenhado, para que nós possamos encaminhar, na sequência dessas reuniões, dessa audiência pública também, ao governador, porque tem que vir do Executivo, é uma ação do Executivo. Nós acreditamos que vai ser a ferramenta legal para que os clubes, as federações, as associações de desporto e paradesporto possam buscar recursos advindos do ICMS. O deputado Barbosinha já falou aqui os índices que não podem ser inferiores a 0,2% e não pode ultrapassar o limite de 0,5%. Muito se fala sobre a questão do 1% do esporte. Então, eu acredito que
se hoje, até hoje, não conseguimos essas metas aí nos municípios, no Estado, nós podemos minimizar isso com essa parceria dos detentores, né, do imposto, dos contribuintes do ICMS, que eles podem, inclusive, patrocinar ou doar para projeto desportivo e paradesportivo, desde que aprovado pela Fundesporte, de até 4% correspondente ao valor do seu saldo devedor. Então, o empresário, o devedor, ao invés de pagar simplesmente o seu imposto sobre circulação de mercadorias, ele pode até 4% investir nos projetos. Então, isso é muito salutar, é muito importante, o Estado ganha, os empresários ganham também, eles são beneficiados porque eles estão vendo na prática, eles vão adotar, quem sabe, o Operário Futebol Clube, né? Colocando a marca da empresa também, patrocinando. Então, ele, além dele fazer esse aporte para o esporte, ajudar os projetos, ele vai ser um padrinho e um patrocinador e vai divulgar a sua marca. Então, todo mundo ganha, o Estado ganha. Os clubes, as associações, as federações ganham. O paradesporto ganha, o desporto ganha, os nossos jovens, nossas crianças ganham. E o patrocinador, o investidor, ele vai receber esse benefício, essa contrapartida através da divulgação da sua marca. Então, é muito salutar, é muito importante, estou muito animado, agradeço ao deputado Barbosinha, quando nós conversamos, eu já sabia, inclusive, que o senhor já estava trabalhando, estive numa reunião com o Estevão, com a diretoria do Operário, e foi-me falado do projeto, senti o desejo de participar diretamente, agradecer, deputado, pela possibilidade de estarmos juntos, até porque nós vamos precisar dessa força política. A presença da Fundesporte aqui é muito importante, professor Marcelo, professor Silvio Lobo, professor Estopa está aí também, junto com os demais colegas, porque são pessoas que o nosso governador respeita e sabe que entendem do esporte. Há 3 semanas atrás estive com o governador e conversei sobre a questão do nosso desporto. Falei, governador, nós temos que olhar de uma forma diferente para o nosso esporte. E ele, naquela conversa, ele se comprometeu de fazer compromissos com o esporte. Então, acredito que estamos num momento propício para que isso seja feito, levando esses encaminhamentos, levando o esboço do projeto de lei, para que ele possa fazer esse compromisso conosco. E eu estou muito animado, e eu me sinto muito feliz, honrado, como profissional de educação física que sou, como técnico, fui técnico da seleção de futsal do Mato Grosso do Sul, fui técnico de clubes aqui no nosso estado, e muitas vezes nós deixamos de participar de competições importantes, nós deixamos escapar atletas importantes que nascem aqui no nosso estado. Nosso estado é um celeiro de craques em todas as modalidades, por conta de questões pequenas. Quem sabe está surgindo aí essa resposta que nós tanto precisamos para fomentar o nosso esporte, colocar não só o futebol, mas as demais modalidades coletivas e individuais, colocar o Mato Grosso do Sul em uma situação de destaque a nível nacional. Estou bastante animado, nós vamos conseguir, eu tenho convicção que nós vamos conseguir, até porque esse modelo, nós já estamos buscando modelos, esse projeto foi desenhado em modelos que vêm de outros estados, que já, inclusive, funciona e funciona muito bem. Então, agradeço a oportunidade de poder fazer parte, Barbosinha, desse momento, os presidentes dos clubes, das associações, do paradesporto, e se nós conseguirmos isso, eu vou ser o deputado mais feliz, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, porque eu saí lá da base, eu saí lá como atleta, dormindo no colchão, comendo, sendo alojado em escolas, nas competições, comendo comidas até sem muita qualidade, e hoje em dia nós vemos a Fundesporte crescendo, colocando os atletas nas competições em hotéis, colocando alimentação muito boa. Então, eu estou acompanhando esse processo, fui relator do Bolsa Atleta, fui relator do Bolsa Técnico, então, fico feliz de ter saído da beira da quadra e da beira das quadras e ter vindo para esse plenário da Assembleia para poder ajudar a contribuir com o esporte do Mato Grosso do Sul. Então, finalizo agradecendo a presença do nosso amigo Tiago Lopes de Faria, que representa, ele é vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Mato Grosso do Sul, representando o nosso amigo Coca, lá de Dourados, eu também que sou cronista,
esportivo, faço parte da SEMES, o Leomar Ferreira e a Aline Claudete Coman, que são da Associação dos Cronistas. A participação dos cronistas, nesse momento, é muito importante, Tiago, Leomar, todos que estão aqui, para que a gente possa divulgar isso, para que a população possa vir conosco, né, deputado, possam engrossar esse coro para que esse sonho possa ser realidade. Quero saudar também o Humberto Zacarias Filho, conselheiro do Operário, e o médico doutor José Luiz Miquimba, nosso amigo, apaixonado pelo esporte, está ali no fundo, e sempre ajudou. Então, nós temos que agora partir finalizando agora, para um estágio maior, não só ficar dependendo de pessoas como o Miquimba, como cada um de nós que estamos aqui, mas que a gente possa ter esse apoio logístico e esse apoio persistente e consistente do nosso governo do Estado, através do ICMS. Então, eu muito feliz, muito agradecido, e eu acredito que nós vamos sair daqui com um documento muito bem formulado e, rapidamente, deputado Barbosinha, nós já vamos buscar essa agenda, junto com os representantes que estão aqui, com o governo, para que a gente possa buscar esse compromisso e ajudar o esporte do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por todos terem vindo. Eu agradeço ao deputado Herculano Borges, e a dinâmica dos nossos trabalhos vai ser da seguinte forma: nós vamos ouvir, em primeiro lugar, o senhor Estevão Antônio Petralas, que é o presidente do Operário Futebol Clube, que foi o autor do requerimento subscrito por 10 clubes, né, do Estado, para a criação dessa lei de incentivo, foi onde tudo começou. Em seguida, ouviremos demais componentes da mesa, e aí abriremos para os debates, as considerações finais aqui, para que a gente possa finalizar, não é? Como disse o deputado Herculano, formalizando um documento que possa sintetizar todo o sentimento, né, do desporto e paradesporto sul-mato-grossense, criando o ambiente favorável, e aí entra a importância dos meios de comunicação, jornais, rádios, né, televisão, todos os meios, para que possa criar um ambiente político, né, favorável, porque isso é fundamental para que, né, estimulemos o senhor governador do Estado, e aí a participação do Marcelo é fundamental, porque o Marcelo já começou a fazer esse trabalho. Marcelo, esse não é um assunto que vai chegar de surpresa ao governo, ele já levou esse assunto, ele já vem trabalhando esse assunto, e o apoio dessa Casa Legislativa aqui, e para mim, Herculano, a imensa alegria de tê-lo aqui juntos, né? Você que é do meio, vem desse meio, né? E você falava aí, dormir no colchãozinho, da alimentação, isso é uma realidade que mudou muito no nosso Estado, e aí eu parabenizo a você, Marcelo, né? Era praticamente aí 12 municípios que participavam dos eventos, hoje aí mais de 40 participando. Está crescendo no nosso Estado, então, quando tem incentivo, quando tem estímulo, a participação. Então, com muita satisfação, eu passo a palavra ao meu amigo Estevão, para que ele possa, né, fazer as considerações e fazer um relato aí de como iniciou esse processo e como nós evoluímos. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimentar os deputados Vossa Excelência Herculano e Barbosinha, meu amigo professor Silvio Lobo, que sempre tem nos acolhido nas orientações pela sua larga experiência na Fundesporte, meu amigo secretário, diretor-presidente Marcelo Miranda, meu futuro conselheiro do Operário Futebol Clube, cumprimentar o público, aos atletas do Esporte Clube Comercial que estão aqui, do Operário Futebol Clube das categorias Sub-17, Sub-15 e o futebol feminino. Agradecer especialmente a presença do meu presidente da federação que eu estou federado, o Operário Futebol Clube, Dr. Francisco Cesário. Agradecer ao meu amigo pessoal, Walter Magini, presidente do meu maior concorrente, mas do meu maior oxigênio. Eu sei da nossa convivência juntos. E, em seu nome, Walter, agradecer o deslocamento que a Adnilson teve, algumas outras pessoas de outros municípios do interior. Neste início de trabalho, nós envolvemos também o Naviraense,
o próprio Ilie, que é vereador e hoje está em campanha, né, para o seu deputado da região, que é do Águia Negra, de Rio Brilhante, a Associação Atlética das Moreninhas e o União ABC com o professor Fábio. Nós começamos, deputado Barbosinha e Herculano, e todos aqui da mesa, nós começamos com uma ideia, discutindo entre nós, diretores do Operário, e quando eu dei uma entrevista e disse, não sei se foi no programa do Arthur, o Marcelo me espinhou lá de tudo que foi jeito, e eu falei dos núcleos sociais. O Operário tem uma intenção de colocar 18 núcleos sociais nos bairros mais pobres da cidade de Campo Grande, que é exatamente isso, Herculano. A cada $1, nós vamos deixar de gastar 5, né? Com a experiência que o deputado Barbosinha tem, não só na vida jurídica, mas principalmente pela sua passagem pela Secretaria de Segurança, que com os números, nós percebemos que essas associações de ideias nos credenciarão para criar um cenário que possivelmente nós tenhamos sucesso. Já houve uma pré-conversa com o Poder Executivo, no sentido de ter um acolhimento mais carinhoso, mais humano, porque todo recurso que é cortado de um orçamento público é retirado dessa pasta aqui, né, do esporte. E aqui, com a experiência dos presidentes de outras federações, a gente sabe da dificuldade disso. Então, quando nós falamos do Operário buscar e começar esse trabalho, parecia que era um patrocínio para uma equipe de futebol profissional exclusivamente. E isso transcendeu, né? Isso passou dos limites de uma forma muito positiva. Essa legislação proposta nessa discussão inicial com a Comissão de Constituição e Justiça e com o deputado Herculano pela Comissão do Desporto Estadual, passou a atender não só os clubes de futebol, sim todas as modalidades, todas as federações, o desporto e para o desporto. Então, de uma forma muito humana, não com mesquinhez num pensamento exclusivo do Operário, isso não perpetua aqui, de forma alguma. A ideia é que a gente consiga ter, e foi isso que nos levou a conversar com o deputado Barbosinha, e juntamente com o Herculano, e eu tenho certeza que dos 24 deputados, os outros 22 pares terão, com certeza, uma assinatura dando o seu aval, porque é um projeto de cunho social, salvando vidas e resgatando, né? E quando isso passa dos limites e vai para essa dimensão, e a própria Fundação de Esporte do Estado se preocupa e se enganja nisso, né? O Operário sai um pouco de cena e toma conta aqui os pais, né? Vamos falar como cidadãos, né? Vamos falar como pessoas que fazem o dia a dia. Porque criticar, eu dizia aqui, telhado é a coisa mais fácil de atirar pedra. O difícil é o Adnilson sair lá de Viema e vir aqui para escutar, às vezes, um projeto que pode ter um insucesso. Mas eu tenho certeza que a esperança que ele depositou, quando eu o convidei e pedi a autorização do presidente Cesário para que falasse com os demais clubes, da mesma forma, os senhores nas suas modalidades. Eu acho que é o grande mote. O Herculano foi muito feliz na sua colocação, pela sua origem do desporto pleno, a experiência que tem o professor Madrugada, que está aqui, o próprio Odair Serrano, né? Eu não conheço a experiência dos outros, não dizendo que são os mais velhos, mas são os mais experientes, e de uma forma muito tranquila. Nós começamos um trabalho para que o Executivo comece a entender que este é o grande momento, né? O governador Reinaldo vai para uma reeleição, é sensível a esse assunto, não existe uma taxação de renúncia fiscal, existe uma disponibilização de 0,2 a 0,45 e até 0,4 de cada empresa que possa participar, para que a gente possa ter o sucesso dentro de cada modalidade. 4%. Tá. Então, é uma discussão, me parece que o Marcelo já levou isso para dentro da Fundação também, essa discussão, para tentar atender todos. Tá? E aí cada um vai buscar a sua condição de buscar um parceiro, de um patrocínio, e uma forma que o governo sempre quis ajudar o esporte. Agora é um instrumento que vai ser legalizado. As empresas que obtêm os incentivos e que vêm para o nosso Estado poderão contribuir de uma forma ou outra com
o desporto e com o paradesporto. E exemplos que nós temos de outros estados, como Mato Grosso, de clubes que subiram da Série D para a Série B do Campeonato Brasileiro, justamente porque tem um compromisso social das empresas que fazem parte desses municípios e desse estado. Esta lei existe nos moldes semelhantes em alguns outros estados, mas essa de Mato Grosso do Sul, como diz o meu amigo Herculano Borges, né? Nós vamos sair daqui com o coração repleto de felicidade, Barbosinha, professor Marcelo e professor Silvio, e os demais companheiros que aqui vieram, com a grande esperança de nós podermos iniciar, eu diria, seria até um pouco audacioso, a transformação da nossa base, sabe, dos nossos garotos. Eu e o Walter falávamos ontem, junto com o presidente Cesário, da grande dificuldade de se fazer futebol, principalmente na categoria de base. Então, está aí uma grande chance de nós podermos, criando esse cenário, preparando para que seja bem receptivo o Poder Executivo, porque é uma lei que envolve a questão das finanças públicas estaduais, e aí tem um critério que os senhores receberão um anteprojeto, encabeçado pelo deputado Barbosinha, e assinado, provavelmente, além do deputado Herculano, os demais 22 deputados. Não creio que alguém aqui vai se opor a isso, e penso que nós vamos ter o sucesso do acolhimento do Poder Executivo. Surgiu a ideia justamente pela necessidade de se buscar parceiro. E aí, os primeiros parceiros que nós encontramos, além das nossas federações, dos nossos clubes, foi justamente as pessoas que fazem, como nós, no Operário, o desporto com muita dificuldade. Então, professor Marcelo, quero aqui fazer um depoimento a você. Quando o Barbosinha diz que você tira leite de pedra, não é? Popularmente falando. Da mesma forma, professor Odair, professor Marcílio, que está ali, o secretário Terra, quem faz o desporto, como o Madrugada, que já foi secretário de Estado e de município, sabe que, antes de tudo, nós temos um princípio, que é servir. Então, iniciei. Né? Agora vamos nos juntar, cada um poder acionar o seu deputado, Adnilson, cada um ligar para o seu deputado da sua região, e aí, professor, acionarmos todos que nós temos envolvimento, para que possam assinar juntamente com os dois deputados, autor e coautor, para que a gente possa ter sucesso de uma forma diferente e Mato Grosso do Sul sair na frente. Acredito que o governador vai ser bastante sensível nisso, existe uma pré-conversa para que a gente possa ter uma acolhida bastante simpática dele e, quem sabe, o projeto vingue e a gente começa a ter um pouquinho mais de esperança, principalmente para os nossos jovens. Tá bom? Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Boa noite a todos. Presidente, pela ordem, quero ter a oportunidade, né, de corrigir a injustiça, né? O Edmilson de Viemos saiu, né, da sua cidade. Eu na minha fala eu não mencionei seu nome, mas isso mostra a grandeza, né, de um clube que já esteve nos lugares mais altos do pódio aqui do nosso estado, representando o nosso estado a nível nacional. Então, quero te saudar, meus parabéns aí por você ter vindo. Você sempre será bem-vindo nessa casa. O professor Odair Serrano também. Na minha fala eu não falei seu nome, né, meu amigo de longa data. Quero corrigir esse erro, presidente. Eu agradeço ao deputado Herculano Borges, né? O Edmilson é amigo de muitos anos, conheci ele como árbitro, né? Nosso grande árbitro, vindo lá de Viema. Então, uma satisfação todos, né? A Maikele, lá de Bodoquena, né? Enfim, todos que vieram aqui prestigiar. Todos nós aqui, Estevão, realmente muito otimista. Eu acho que um projeto, para ter sucesso, a gente precisa de ter otimismo. A gente, quando inicia uma empreitada, a gente precisa de acreditar que ela vai ter bom êxito. E quando nós iniciamos aqui, nós realmente, né, estabelecemos uma meta e nós iremos perseguir ela e acredito que, efetivamente, nós teremos isso. Eu passo a palavra aqui para Marcelo Ferreira Miranda, que é o nosso grande diretor e presidente da Fundação de Esportes aqui do Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos. Um prazer muito grande essa noite aqui. Eu acho que é um momento muito importante para o esporte. Eu queria fazer uma saudação muito especial ao deputado Barbosinha, um colega que eu tenho uma admiração muito grande, parceiro do governo, foi secretário de Segurança Pública,
sabe da importância do esporte. Saudar meu amigo, deputado Herculano Borges, profissional de educação física, que tenho admiração muito grande. É um grande parceiro, até por ser da área, né? Sabe das nossas dificuldades, das nossas mazelas. Saudar o professor Silvio Lobo, né? O grande esteio nosso na Fundesporte. Saudar o Adnilson, que tenho admiração muito grande pelo trabalho que você faz. Francisco Cesário, um lutador pelo futebol no Estado. Seu Walter, Estevão, né, que constantemente a gente tem discutido como que a gente pode fazer para melhorar as condições do futebol aqui no Estado. Essa é uma noite muito bacana, muito emocionante para mim. Ainda mais a gente vê aqui pessoas importantes do nosso esporte. Marcelo Nunes, Arthur Mário, os lutadores aí da Crônica Esportiva. Dr. Miquimba, que também é da Crônica Esportiva e é um médico profissional de educação física apaixonado pelo esporte. Perde dinheiro, né, com o esporte. Douglas, né, um ícone aí do nosso futebol. Marcílio, Madrugada, sem palavras para falar do Madrugada, né? Todo mundo sabe da importância dele para o nosso cenário esportivo. Então, isso é uma noite muito importante para nós. O Dair, né, grandes contribuições aí para o nosso esporte. Então, eu acho que é um momento muito importante para nós. Eu não vou entrar e falar na questão da importância social do esporte, que eu acho que é desnecessário, no meio de um público tão seleto, a gente querer destacar e falar da importância do esporte, que é chover no molhado, né? Ninguém tem dúvida da importância do esporte enquanto instrumento de transformação social, e eu acho que nesse governo a gente tem tentado destacar o esporte em outras dimensões, né? A questão do fomento da economia, essas alterações, deputado, que a gente fez nos Jogos Escolares, por exemplo. Hoje, as cidades disputam para receber os nossos Jogos Escolares, né, em função da qualidade, em função do recurso que a gente injeta na economia. É uma forma de entretenimento, sem dúvida alguma, né, de lazer para a população. Até queria destacar aqui a presença do Naime, um lutador lá pelo Rádio Clube. Os clubes passam por muita dificuldade aqui no nosso estado, no Brasil, né? A projeção da imagem da nossa cidade, do nosso estado. Então, o esporte ele tem todas essas dimensões que vão além da questão de ser um instrumento de transformação social. Nós passamos... foi o primeiro cargo público que eu assumi na minha vida. Foi um desafio muito grande, esse convite do governador Reinaldo Azambuja. Eu preciso destacar algumas coisas importantes que aconteceram. Primeiro, a liberdade que ele me deu de montar uma equipe técnica. Eu lembro da minha primeira conversa com ele, deputado, que ele falou assim, Marcelo, monta uma equipe de confiança, uma equipe competente. Eu queria fazer transformações no esporte no Mato Grosso do Sul, dar transparência na utilização dos recursos, tentar melhorar esse aporte de recursos. Lamentavelmente, nós pegamos os piores 4 anos, né, de financeiro da história do Mato Grosso do Sul. Mas, graças ao apoio do governador, a gente conseguiu realizar algumas coisas. Tivemos muitas dificuldades, e uma dessas dificuldades, aliás, 2 grandes dificuldades que nós tivemos, sem dúvida alguma, esse projeto de lei ele vem a corrigir. Coincidiu com a nossa entrada no governo, em 2015, a Lei Federal 13.019, que alterou o marco regulatório das entidades civis, que criou uma série de barreiras, dificultando você fazer convênio com as entidades. E isso, sem dúvida alguma, o volume de convênios que a Fundesporte tinha era muito grande, e reduziu muito, em função dessas dificuldades impostas pela lei. Então, essa lei, ela vai avançar até nesse sentido, abrindo uma outra possibilidade de você fazer o repasse de recursos para projetos específicos, que ficou muito dificultado em função dessa Lei 13.019. Outra grande dificuldade nossa foi a nossa lei do FII. É uma lei de 2003, né, professor? 2003?
2002, que ela, na mesma lei, criou o fundo e uma proposta de incentivo fiscal. E, na verdade, na história do FII, ele teve dificuldade tanto como fundo como incentivo fiscal. Como incentivo fiscal, ela nunca aconteceu. E, como fundo, ela estabelece até 0,5% do ICMS. Quando você fala até, se você colocar R$1 no fundo, você já atendeu a legislação. Então, foi muito sábio até essa questão de estabelecer um valor mínimo, né? E proporcionar que isso aqui são recursos, é importante que se diga, específico para os projetos esportivos. Isso aqui não altera em nada o fundo específico da Fundesporte, tanto de custeio como de realização dos jogos, né, e, inclusive, os convênios estabelecidos pelo marco regulatório. Então, eu acho que é um avanço muito grande. Eu tenho certeza que o ambiente, me questionam muito sobre se o ambiente é propício, eu não tenho dúvida disso. Nós temos um governador que apoia o esporte, que tem apoiado muitas ações da Fundesporte. Lamentavelmente, nós pegamos a pior crise, né? Daí até a expectativa nossa de poder tocar um pouco o esporte num cenário econômico um pouco melhor. E ainda assim nós conseguimos fazer grandes transformações. E aí eu preciso destacar a parceria que nós tivemos com a Assembleia Legislativa. Deputado Barbosinha, deputado Herculano, o esporte tem que ser grato aos nossos deputados. Nós tivemos a aprovação da Bolsa Atleta e Bolsa Técnica, fizemos profundas alterações na Bolsa Atleta e criamos a Bolsa Técnica, que é uma referência a nível de Brasil. Vários outros estados têm buscado essa lei para implantar, e foi aprovado por unanimidade. A Assembleia também solicitou ao governador a possibilidade, que foi prontamente atendido, de se passar recurso de emenda parlamentar para o esporte, que até então isso era inviável, só podia passar para a cultura, para a saúde e segurança pública, e foi incluído o esporte. E agora, recentemente, o nosso governador ainda prometeu dobrar, com recurso do governo do Estado, as emendas que forem destinadas a programas esportivos. Então, eu acredito que o cenário é muito positivo, em função dessa Assembleia, em especial desses dois deputados que estão aqui à frente, que realmente apoiaram intensamente o esporte, e em função dessa visão que o governador tem da importância social, da importância econômica do esporte. Vou destacar aqui a Adnilson, Francisco Cesário, o senhor Walter, a capacidade de movimentação econômica que uma partida de futebol faz. Tivemos exemplos aqui com o resgate do Morenão, tivemos muita dificuldade, em que pese o governador ter disponibilizado o recurso, para que a gente faça a reforma do Morenão, em função da dificuldade de firmar convênio com a União. Nós não conseguimos fazer todo o projeto que a gente queria, mas conseguimos reabrir o Morenão. E você ter uma final como aquela, uma final linda, emocionante, o Morenão, a metade que estava liberada totalmente lotado, realmente foi emocionante. E a gente vê toda a movimentação econômica que tem em torno do futebol. E eu queria finalizar parabenizando, deputado, em que pese ter sido uma provocação dos clubes de futebol, a visão de vocês de ampliar esse projeto de lei para atender a todas as dimensões do esporte, ao paradesporto, ao esporte escolar, ao esporte de rendimento. Então, eu acho que o momento é muito positivo. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Espero que, quando abrir para questionamentos, que tenham grandes contribuições para a gente faça realmente uma lei que venha a dar o subsídio para que a gente possa atender às expectativas dos clubes, Naime, que tanto precisam, das escolas, por que não? Nós temos um projeto, deputado, da gente resgatar o clube escolar a partir do ano que vem, até em função dessas alterações que a gente fez.
atender à expectativa das federações, né, Madrugada, que tanto precisam do apoio do poder público para continuar desenvolvendo seu trabalho. Então, um grande abraço a todos. Mais uma vez, deputado Barbosinha, deputado Herculano, minha admiração e gratidão pelo trabalho que vocês têm feito. Agradeço ao Marcelo Miranda, cumprimentar mais uma vez aqui o professor Naime, do Rádio Clube, agradecer pela presença e fazer um registro de agradecimento aqui ao doutor Rafael, advogado que tomou a frente, fez as reuniões, ajudou na redação e articulou toda essa documentação para que nós pudéssemos chegar até aqui. Nós vamos encerrar, então, a fala da mesa, passando a palavra ao professor Silvio Lobo Filho, autoridade reconhecida nessa área, aí, para que possa concluir aqui a fala da mesa e aí nós abrirmos aqui a discussão e a contribuição dos senhores. Quero cumprimentar aqui o deputado Barbosinha pela sua iniciativa, cumprimentar ao meu ex-aluno, deputado que sempre teve boas notas na Universidade Federal, e tanto que hoje está aí disputando cargos e funções importantes na nossa sociedade, não apenas no meio político, público, mas também no mundo privado. Tá? São dois comandantes que entram nesse momento como legisladores na história de Mato Grosso do Sul e que, na verdade, levantam a bandeira que é de todos nós. Eu digo nós, não estou dizendo nós dos segmentos do esporte, eu estou dizendo nós da população. Não estou dizendo nós do povo brasileiro. Eu estou dizendo nós das famílias, nós as crianças, nós os jovens, nós os idosos. Nós todos precisamos de aportes de recursos, de políticas públicas que permitam, essencialmente, resgatarmos aquilo que é muito importante, dignidade, cidadania e vida. Nós estamos falando de políticas públicas. E quando a gente fala políticas públicas, a gente tem que lembrar de que políticas públicas é, sobretudo, o desenho do papel do Estado no meio social, no meio da sociedade. Como é que se desenha a atuação do Estado na sociedade? Uma das formas é a vinculação de verbas públicas. Por mais que se critiquem a questão da verba carimbada, na verdade, ela bem utilizada é, sobretudo, uma antecipação da ação pública. Vejam bem, quando você fala em incentivo fiscal, você está mobilizando, primeiro, aquele que está no meio, ou seja, o clube, a federação, os atletas, os profissionais que trabalham, que estão envolvidos, a sociedade em geral é mobilizada para isso. E que se recorrem a quem? A quem produz, à indústria, ao comércio, aos prestadores de serviços, que são os potenciais doadores e patrocinadores. Essa junção de interesses já inicia num processo de mobilização para a atividade física, para o esporte, para a atividade de lazer, para a atividade do paradesporto, para as atividades sociais, para as atividades de recuperação de pessoas que estão em zonas de alta vulnerabilidade social, para o desenvolvimento de crianças, para uma sociedade melhor. Ou seja, se nós, como disse o deputado Barbosinha, se nós temos a certeza absoluta, e quando eu digo nós, eu estou dizendo o mundo tem certeza absoluta de que o esporte é, sobretudo, o grande instrumento para uma nova sociedade, dentre outros instrumentos, mas é um dos grandes instrumentos, e nós reconhecemos isso no artigo 217 da Constituição Federal, não é?
entendendo que é uma questão de Estado. O esporte não é mais simplesmente uma ação qualquer privada, é a questão de Estado, e por ser questão de Estado, é responsabilidade do Estado, é dever do Estado e é direito da população. Então, quando se fala em políticas públicas, nós estamos falando de cumprir o dever do Estado em dar condições à população de uma vida digna, dar condições do exercício da cidadania à população. Nós, ao longo, quando assumimos a Fundesporte, sob o comando do professor Marcelo, as nossas discussões eram exatamente nesse sentido. Quais as políticas públicas que podemos implementar, não apenas no momento, mas que elas possam serem políticas de Estado e que possam ser implementadas ao longo de um grande período, para que sejam estabelecidos alicerces que suportem os vendavais possíveis de vários anos para o desenvolvimento da sociedade. E marcamos exatamente alguns pontos necessários. E o primeiro foi enfrentar uma reestruturação do esporte escolar. E o fizemos de tal sorte que os Jogos, hoje, é uma grande festa da sociedade sul-mato-grossense. Os Jogos Escolares é, sobretudo, uma festa da cidadania. É uma atividade que mobiliza toda a cidade. São 1.200, 1.400. Só para lembrar, o ano passado nós resgatamos os Jogos da Melhor Idade com 600 e poucas pessoas. Esse ano, a inscrição preliminar deu 1.400. Muito mais municípios e muito mais idosos interessados. É, sobretudo, a possibilidade de você avançar. E nós estamos, na verdade, eu participo disso desde que o Estado nasceu, aliás, antes dele nascer, há 40 anos buscando caminhos de estruturação desta área que é o menor orçamento, não só em Mato Grosso do Sul, no Brasil, na União Federal, nos estados e nos municípios, em todos os entes públicos, o menor orçamento é o esporte. Embora seja uma importante questão de Estado, reconhecido na Constituição Federal, continua sendo o menor orçamento. Então, uma estrutura na forma de incentivo fiscal permite um marco institucional importante, que é a mobilização da sociedade. Sem a mobilização da sociedade, ninguém vai conseguir cumprir o que a lei determina. Porque quem tem que buscar é o clube, quem tem que buscar é a federação, quem tem que buscar esses recursos junto à sociedade, aqueles que produzem a riqueza na sociedade, justamente são eles, as instituições. Então, essa mobilização das instituições, ela não fica aí esperando, mas ela vai buscar. E ela vai buscar através de quê? Da montagem, da elaboração de projetos que sejam realmente importantes, vai passar pelo crivo da análise desse projeto. Não são recursos simplesmente doados ou pulverizados, não, são recursos que passam pelo crivo de uma análise profunda da sua necessidade no desenvolvimento. Muito bem. Ora, a partir daí, você passa a ter condições, sobretudo, de mudar o aspecto de Mato Grosso do Sul. Você pode ter condições, se nós conseguimos estruturar o esporte escolar, se nós conseguimos ampliar a atuação do esporte de participação e lazer, porque avançamos pelos 79 municípios. Em todos os municípios, nós levamos atividade de lazer, mobilizando, em cada vez que íamos ao município, 2, 3, 4 mil pessoas. Se nós conseguimos, numa ação conjunta de braços dados com a educação, implementar uma ação que é de iniciação e treinamento esportivo, hoje em 69 municípios, em 280 escolas, com 780 projetos, trabalhando nessas escolas com professores que estão trabalhando a iniciação desportiva e, ao mesmo tempo, trabalhando as questões sociais, nós resgatamos, sobretudo, essas duas áreas e demos as primeiras
digamos assim, as primeiras sementes para chegarmos à implementação do esporte de rendimento, que é o mais caro, mas aqui é necessário. Reestruturamos aqui pela Assembleia Legislativa a Bolsa Atleta e criamos a Bolsa Técnico. São estruturas que ficam. Saímos nós amanhã, os que vierem darão continuidade a isso. E é isso que o Estado precisa, é isso que o município precisa, é isso que a União precisa. Nós traçamos as partes essenciais para agora implementarmos um sistema desportivo real, efetivo, e que tenha condições de ser execuível para o Estado e que alcance efetivamente a população. E o Estado não tem tantos braços para abraçar toda a população nas suas necessidades. Ela necessita justamente desses que são os grandes abnegados do esporte, os dirigentes desportivos, que fazem o trabalho por gosto, por paixão, por vontade, os pais dos atletas, a juventude que se une nesse movimento. Então, isto vai dar uma implementação de um trabalho muito maior para Mato Grosso do Sul, e temos certeza absoluta do seu desenvolvimento. Quero cumprimentar aqui o doutor Rafael, assessor jurídico do nosso deputado Barbosinha. Juntos conversamos várias vezes nesses dias que antecederam o dia de hoje, e nós rebuscamos, na verdade, todo o cenário nacional. Todo o cenário nacional com relação à questão do incentivo fiscal. E o que nós pudemos trazer com certeza absoluta, de que onde existe o incentivo fiscal, mais ou menos nos termos da lei que aqui está montada, ele funciona. Ele funciona e ele permitiu uma evolução e desenvolvimento desses estados. Então, acho que é o tempo de nós desenvolvermos. Poderíamos perguntar, mas e o FII? Como é que ficou o FII? O professor Marcelo já antecipou. O FII, ele era, ao mesmo tempo que o incentivo fiscal, ele era um fundo. Ele não se tornou fundo, ao mesmo tempo que não conseguiu ser incentivo fiscal. Os que são do esporte conhecem isso, sabem como é que funcionou. O FII, inclusive, deixou de existir a partir do orçamento deste ano. Por quê? Porque ele simplesmente, o Estado colocava o dinheiro, mas, na verdade, se você buscar a lei do FII, você vai ver que ele tinha que buscar o recurso para integrar a esse fundo. Então, a lei do incentivo vem, sobretudo, dentro daquelas perspectivas que nós tínhamos, qual seja, a de montar efetivamente o primeiro ponto, que é a estruturação, e o segundo, agora, o ponto das políticas públicas com recursos financeiros. Assim, tenho certeza absoluta que nós conseguiremos marcar, teremos um marco decisivo no processo de desenvolvimento do esporte da nossa sociedade. Quero agradecer as palavras do professor Silvio Lobo Filho, e, ao ouvir o professor, a gente já detecta de logo a paixão e o amor, né, que ele tem pelo esporte, e essa visão de que o esporte realmente ele salva e ele resgata vidas. O Brasil precisa de construir, na visão do empresariado, que é um investimento pequeno com um retorno muito grande. Antes de abrir o debate aqui, eu quero dar aqui um rápido depoimento. Eu fui diretor-presidente da Sanesul por 7 anos, e, na medida do possível, nós, na Sanesul, nós divulgamos a marca da Sanesul nos estádios, numa placa atrás do gol. E eu via na TV Morena, repetidamente, a marca da Sanesul exposta. Quanto custa 30 segundos, 1 minuto da exposição de uma marca, de uma rede poderosa como a Globo, na TV Morena? E os valores que a empresa despendia eram ínfimos diante dos custos da publicidade. Investir no esporte, ele produz retorno. A marca de uma empresa, quando divulgada no esporte, me lembro, inclusive, da Sanesul promovendo um distrital, lá com todos os distritos de Dourados, e vinculando, professor Silvio Lobo, esporte, saneamento e meio ambiente,
trabalhando nos campos de futebol dos distritos a questão do descarte dos resíduos tóxicos que foram utilizados na lavoura. Então, esporte, saúde, vida, lazer, tudo isso está associado. Então, encerrada aqui a fala da mesa, nós vamos agora, então, iniciar os nossos debates, né? A palavra está aberta, é só levantar a mão aqui, o microfone está ali, 3 minutos, né? Identifique, né, o nome e a instituição para que a gente possa conhecer, e aí fica aberto, então, os nossos debates. Palavra aqui com o deputado Herculano. Lembrando que pode-se utilizar esse tempo para deixar o seu pronunciamento ou mesmo para fazer pergunta para algum membro da mesa. Perfeito. Tem alguém inscrito? Arthur Mário. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado Barbosinha, que nesta casa é uma das inteligências, né? Pessoa que vem lá do Vale do Iviema, região em que eu nasci. Cumprimentar o deputado Herculano Borges, vereador de Campo Grande, com credibilidade e uma participação muito forte na questão do esporte. Tem legitimidade, como todos os componentes da mesa. Cumprimentar o professor Marcelo Miranda, professor Silvio Lobo e o presidente do Operário, Estevão Petralas. A proposição é super importante. Falo como grande parte nos conhece, falo como ex-dirigente esportivo, presidi o comercial de Campo Grande, 96, 97, sob a auge da Lei Zico. O presidente da federação era o senhor Ari Rodrigues, naqueles 2 anos que nós presidimos o comercial. Mato Grosso do Sul não tinha nenhuma lei de incentivo. A Fundesporte tinha um recurso mínimo, em torno de R$100 mil ano. O Brasil tinha o Ministério Extraordinário dos Esportes, cujo ministro Edson Arantes do Nascimento tentou apresentar a Lei Pelé, que foi totalmente deformada, com emendas e emendas e emendas, e o esporte brasileiro, na minha opinião, como cronista esportivo, como jornalista, o esporte piorou dentro da égide da Lei Pelé, infelizmente. Se não fosse o FII, antecedido por uma lei de incentivo ao esporte, aqui no Mato Grosso do Sul, implantada em 1999, no ano 2000, não sei onde nós estaríamos. Portanto, como disse o professor Marcelo Miranda, nós temos marcas interessantes. O esporte Mato Grosso do Sul, nos agentes públicos, seja no Poder Executivo e com a participação dessa casa, com a Assembleia que apoiou e com as entidades esportivas em geral, por exemplo, produziu projetos inéditos imitados pelo próprio governo federal, no caso das bolsas que o professor Marcelo citou. Eu acho que nessa fase da proposição da lei de incentivo ao esporte, eu vou copiar uma pessoa que está aí se apresentando ao Brasil como candidato à presidência da República, que é o senador Álvaro Dias, do estado do Paraná. Deputado Barbosinha, lá na nossa emissora de rádio, eu, Marcelo Nunes, doutor Miquimbo e todos nós incentivamos, chamamos o tempo todo essa audiência pública. Nós promovemos. Tinha até uma entrevista e foi feito convite ao senhor, a assessoria acabou transferindo para uma outra data. Eu quero cumprimentá-lo junto com o Herculano. Copiando o senador Álvaro Dias, não tem como fazer política pública sem o fator comunicação social. Essa casa poderia estar lotada. Eu recebi um telefonema hoje à tarde do gabinete da Fundesporte, me convidando como presidente da Federação de Beach Tênis. Estamos lá ajudando, eu era só um diretor de comunicação e marketing. E é difícil ser gestor esportivo. O presidente renunciou, o vice que assumiu também renunciou, eu como diretor, né, e com um pouco de experiência no futebol, estou aqui, mas nessa primeira fase, que começa com a audiência pública, que é uma grande proposição, que nas etapas seguintes, de deliberação, de decisões, e finalmente da ação final, a 4ª etapa de qualquer projeto que dá certo, e nós estamos representados aqui pelo nosso vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, que a casa, que os 2 gabinetes realmente valorizem também
a questão da comunicação social em qualquer projeto, né? O Tiago aqui representa a nossa entidade, da qual também já fui diretor, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Mato Grosso do Sul. Que o entusiasmo do professor Marcelo Ferreira Miranda, mesmo nessa crise econômico-financeira, não morra, e o otimismo do deputado Barbosinha norteie todas as etapas desse pontapé inicial que está começando hoje aqui. Quem sabe, quiçá, a gente possa voltar a sorrir muito mais nas políticas públicas, que essa lei possa, de alguma forma, beneficiar o nosso esporte tão carente. Obrigado. Obrigado, Arthur Mário, pela sua participação. Nós sabemos que Vossa Senhoria é bem atuante, não só como cronista, mas sabe dessas legislações. Ok, eu vou passar a palavra para o professor Marcelo, ele quer fazer um comentário sobre a sua fala, mas eu quero saudar, né, o professor Jefferson Gomes, já falei aqui o nome, né, é professor de karatê, mas seus atletas, né, sua equipe que está aqui, formada de grandes campeões aqui, então, obrigado pela presença de vocês e dos pais que estão acompanhando e parabenizar os pais por estarem acompanhando os filhos e mostrando cidadania, não apenas o lado do treino ali no tatame, mas mostrando que o treinamento ele envolve várias questões, e uma dessas questões são as políticas públicas. Então, parabéns aos pais que estão aqui acompanhando os seus filhos, e parabéns aos nossos atletas aí do karatê. Da mesma forma, aqui registrar também a presença do economista Érico Fossati, que é presidente do Podemos Jovem, pesquisador da cultura de rua. Né, palavra aqui com nosso professor e depois com o Antônio Elias, né, que está ali no meio da plateia e também vai fazer a sua pergunta. Antes aqui, vamos passar para o professor. Só um comentário importante, destacar a fala do Arthur Mário. Eu não tenho dúvida da importância da comunicação para que o esporte realmente consiga sensibilizar as empresas, os empresários, para veicular as suas marcas. Não tenho dúvida disso. É fundamental que a gente valorize a comunicação. Já falei aqui do trabalho fantástico que vocês fazem no futebol, no esporte de uma forma geral. O Severo é um grande exemplo, né, um grande batalhador de todas as modalidades, e como todos vocês que estão aqui presentes. No FII, deputado, nos projetos que a gente aprova no FII, mesmo antes do marco regulatório, e esses poucos projetos que foram aprovados depois, há uma exigência legal de, no mínimo, 0,5% ser aplicado em publicidade. Desculpa. No mínimo, 5% aplicado em publicidade. Uma alteração importante que a gente fez na Fundesporte nessa gestão é fazer com que esse recurso também pudesse ir para a crônica esportiva. E fizemos isso com a anuência da Federação de Futebol, né, e conseguimos o repasse de um recurso que era utilizado em placas, né, ser destinado à crônica esportiva. Tivemos dificuldades de operacionalizar, mas, sem dúvida alguma, já deu. Então, eu acho que isso é um item importante que o Arthur coloca, da gente prever, né, quando for regulamentar a lei, um valor para a publicidade do projeto, que é importante, né, para que a gente possa garantir essa questão da veiculação das marcas. Importante. Presidente, eu quero registrar também, eu não sei se está aqui ainda, mas eu tinha anotado aqui para falar do Cláudio Severo, né, do site Esporte MS. Faz tempo que faz a cobertura do esporte amador, né? Então está lá. Severo, obrigado. Desde muito tempo você tem acompanhado, então faço questão de registrar o teu nome. E o Anderson também, né, do Capital News, que sempre está fazendo essa cobertura. A presença de vocês, né, dos cronistas aqui, é muito importante, e nós devemos valorizar, porque de nada adianta os atletas disputarem e vocês não levarem para o grande público as informações ali. Então, parabéns e obrigado. Antônio Elias, acho que é alguém lá que vai fazer uma consideração. Eu sou Antônio Elias, eu sou na diretoria do Operário.
A minha dúvida é a seguinte, eu cheguei um pouquinho atrasado, qual que é o teto de renúncia? Entendeu? Como eu sou contador, a gente recebe número. 4 milhões seria? 4%. Não, total. 4% daria quanto isso aí? Não. Não. Você tem um estudo disso aí? De Total da renúncia de que a gente pode captar. 0,2 a 0,5 a 0,5% do ICMS do ano anterior. Daria quanto isso? 4 milhões? Quanto daria isso? Não. 0,2 é o mínimo e, no máximo, 0,5%. Então, mas daria quanto? Em termos de valor? 0,2 hoje representa algo em torno de 16 milhões. Ah, legal. Então tá bom. O próximo inscrito aqui é... Me permite, Sim. deputado? Sim. Me permite. É uma liberdade que eu tenho com o Antônio Elias. Você vai ser o último que nós vamos consultar, que é o contador. Primeiro, nós vamos encaminhar a legislação. É uma iniciativa para que a gente possa ter uma positividade, lógico, nos cuidando da questão técnica contábil, não tenha dúvida disso, mas os números serão reflexos da arrecadação do Estado. Né? Fica tranquilo que vai chegar lá na parte da... E não se trata de renúncia, né? Exatamente. E não se trata de renúncia, é benefício fiscal. Exatamente. Isso. Eric Fossati, é isso, né? Só para ter ideia em termos de valores, esse 0,2, hoje, ele é mais do que todo o orçamento da Fundesporte. Ficaria destinado para esses projetos. E sem prejuízo do orçamento da Fundesporte, é importante isso. Boa noite, meu nome é Eric Fossati, eu sou skatista há 22 anos, sou pesquisador de cultura de rua, sou economista, e agradecer aí essa audiência pública, os organizadores, né, que é sempre importante a gente agradecer, porque isso aqui faz parte de um processo de construção, né, ainda mais tratando de juventude. Eu falo que eu sou morador aqui de Campo Grande, nascido no bairro Caiçara, e quando era criança sempre gostei de skate, mas o meu pai não tinha condição de dar skate para mim. E isso aqui foi uma ferramenta de segurança pública preventiva que fez eu conhecer muitas coisas, fez eu sair do meu bairro, fez eu conhecer outras cidades, fez eu conhecer pessoas, fez eu construir habilidade, ter desenvolvimento pessoal. Eu jamais imaginei fazer economia, mas eu entendia que a falta do dinheiro é que fazia com que isso aqui não chegasse na mão de muitos que gostam, que é o futebol, independente de qual seja, mas às vezes as dificuldades que muitos têm é a questão estrutural, é a questão do dinheiro. E hoje, falar em 16 milhões, para muitos aqui nós achamos que é muito. Mas 16 milhões não é muito, porque o esporte, a cultura e o lazer, ela necessita de muito mais. E isso é segurança pública preventiva. Eu falo isso de propriedade porque eu sou pesquisador disso. Eu fiz um trabalho mostrando a importância, eu tratava sobre qual que é o impacto socioeconômico da prática do skate em Campo Grande. Assim a gente faz, qual que é a importância do impacto do futebol, do socioeconômico do futebol, do patins, dos esportes comuns e incomuns, né? Então, eu venho aqui gostaria que ficasse registrado na pauta, porque isso é muito importante para a gente, que estamos querendo construir algo dentro de uma sociedade mais justa, mais equilibrada. E tem um dado muito importante que eu aprendi com um grande deputado, que ele disse um dia, na sala dele, Herculano Borges, muito obrigado pelo compartilhar, porque é o compartilhar que faz a gente crescer. E ele disse que para cada R$1 investido na prevenção, você economiza 5 na repressão. Então,
Isso fez eu vir participar hoje desse processo, dessa audiência, contribuindo e agradecer mais uma vez pela grande oportunidade que a Fundesporte, o deputado Barbosinha, estão contribuindo para esse crescimento. E é isso que eu queria falar, contribuição, só agradecimento, que a gente possa construir mais seguranças públicas preventivas com os esportes comuns e incomuns. Obrigado. Eric, nós agradecemos, Eric. Eu faço questão de fazer as considerações, até porque você mesmo falou da nossa conversa que nós tivemos no gabinete, e aquela manhã foi muito proveitosa, onde eu conheci um pouco do seu trabalho. Você contou um pouco da sua história e, como pesquisador, sabe das mazelas que estão nas ruas, até porque o skatista ele anda nas ruas. Ele conhece muitos jovens que são resgatados das drogas, da criminalidade. Então, o trabalho que você faz é muito bonito. E eu fico feliz em te encontrar nessa audiência pública. Não sabia que você viria, mas fiquei feliz. E você, não sei se você percebeu, mas o único que recebeu aplauso após falar foi você, né, pela sua emoção e pela verdade que você está trabalhando e você nos passou. Dizer, Eric, que como você também vem de uma família humilde, simples, e eu conheço praticamente o Brasil todo através do futsal, que era a minha modalidade. Brasil todo, algumas partes do mundo, através do esporte. Então, é isso que o esporte faz. Ele salva vidas, ele resgata e ele promove inclusão. E é isso que nós estamos lutando aqui nessa casa, junto com essas pessoas que estão aqui na mesa, as pessoas que estão aqui no plenário especial, os que estão aí nas cadeiras acompanhando, e alguns que não puderam vir, mas estão acompanhando pela internet ou pela TV Assembleia. Então, parabéns, conte conosco. Eu acredito que, como eu mencionei na minha palavra, é uma luz no fim do túnel, e eu estou bastante animado, e vocês podem ter certeza que, junto com o deputado Barbosinha, junto com a Fundesporte, com os clubes, com as federações, com as associações, com a imprensa, nós vamos conseguir esse objetivo, e mais Erics serão resgatados, e mais herculanos, e mais craques, e muitos não irão para o futebol profissional ou para um esporte profissional, mas serão pessoas do bem, serão pessoas que farão a diferença na sociedade de uma forma positiva. Parabéns. Presidente, devolvo a palavra para Vossa Excelência. Bom, eu agradeço. Parece-me que não tem mais nenhum inscrito, e é importante dizer o seguinte: nós vamos disponibilizar a cópia do projeto de lei por e-mail para todos que passaram o e-mail. Nós iremos disponibilizar a cópia do projeto. Já tem uma sugestão, que é essa questão da utilização dos recursos para a comunicação, não é? Já é algo que nós podemos incorporar ao projeto, e outras eventuais sugestões também, não é, poderão, embora essa lei ela foi, não trabalhada com a participação aqui do professor Silvio, e, na verdade, buscando, né, o alicerce em outros estados da federação. A lei está muito bem elaborada, muito bem formatada, né, e penso que a audiência pública, às vezes as pessoas não compreendem o sentido da realização de uma audiência pública. Nós poderíamos, pura e simplesmente, pegar a ideia e entregar para o governador. Mas é exatamente a audiência pública que gera a participação da sociedade e a divulgação midiática do evento, para sensibilizar, né, o ambiente político. Ele precisa ser sensibilizado. E a audiência pública, além de coletar sugestões, ela tem exatamente o efeito, não é? Através da repercussão, como o Arthur Mário disse, que durante todo o dia ficou convidando para a audiência pública, não é? E evidente é que muitas pessoas que estão aqui motivadas por esse convite. Se nós tivéssemos ampliado mais ainda outras participações, nós poderíamos ter, e é exatamente essa sensibilização, e aí a importância, porque todos que estão aqui, dirigentes de clube, né, Cesário, são formadores de opinião e encontram o governador,
não é, aqui na capital, nos eventos. Governador, tem uma lei que é extremamente importante, não é, para o resgate de vidas, para a cidadania. Hoje é um absurdo o que o Brasil perde de preciosidades, de pérolas. Nós poderíamos ser um país aqui liderando, né, ser campeão em todas as modalidades esportivas, se nós tivéssemos oportunidade de aproveitar as preciosidades que se perdem por falta de apoio, por falta de condições financeiras dos pais, não é? Os clubes aí sobrevivendo aí a duras penas, exatamente por falta de patrocínios, e eu penso que o objetivo desta audiência pública ele foi plenamente alcançado, que era exatamente esse. A lei, ela sintetiza todo esse sentimento, e eu acredito, meu caro deputado Herculano Borges, que com muito otimismo, não é? Com força de vontade, nós haveremos de encontrar a receptividade. O Marcelo Miranda já fez um trabalho muito importante já, com o Riedel, com o próprio governador, já preparando, né, na seara do Executivo, né, o terreno para que nós possamos, né, depositar essa semente para que ela possa produzir bons frutos. Presidente, temos mais um inscrito. Desculpa, tá, deputado. O professor Madrugada. Professor Madrugada, não está na pauta, já estava encerrando aí, mas eu gostaria de ter algumas informações. É óbvio que existe um procedimento para fazer com que essa lei seja aprovada. Existe um cronograma de momento de estudos dela, e eu gostaria de saber qual é o prazo que tem para que isso seja já sacramentado, as reuniões que vão ter, se a gente vai poder participar, colaborar, entendeu? Eu acho que é interessante que a gente saiba disso, os trâmites, para que a gente possa, de repente, dar a nossa contribuição. A proposta é exatamente nós marcarmos uma audiência, não é? Eu acho que com o governador, para que nós possamos aqui, nós aqui, junto com essa, né, com a representação aqui, entregar esse documento ao governador. O Marcelo fica incumbido aqui de fazer esse meio de campo mais rapidamente possível, porque uma vez que o governador receber a proposta, a primeira providência dele vai ser encaminhar para a área jurídica do governo para que possa fazer a avaliação, não é? E, a partir daí, obviamente, a Secretaria de Fazenda também vai participar desse debate, mas eu acho que, muito mais do que econômico, a decisão ela é política. Os recursos aqui despendidos, eles não são num montante que retira do Estado qualquer capacidade em outras áreas, né, como eu disse aqui, de saúde, de educação, né, não tem. Então, eu acho que é uma questão de análise jurídica e, obviamente, que aí nós iremos conversar com o governador para que ele possa, né, nessa reunião que nós teremos com ele, o mais rápido possível, ele possa dar uma resposta, né, para todos nós. A gente só gostaria de ter a oportunidade de poder colaborar nesse sentido, já que o projeto já está formatado, a gente fica aguardando só um resultado depois da participação do Executivo. Já se sintam convidados para participar conosco da entrega do projeto. Né? Então, acho que é muito importante aqui, nós iremos fazer essa comunicação, né, para que nós possamos aqui ter uma delegação aqui da representação aqui, do segmento esportivo, dos cronistas esportivos, né, junto aqui com a nossa Fundesport, né, o nosso presidente da federação, aqui o presidente aqui do Operário, aqui o Estevão, que iniciou todo esse processo, não é? Juntos, para fortalecermos esse processo. Mais alguém que quer se manifestar? Herculano? Marcelo Nunes. Marcelo Nunes. Bom, boa noite a todos. Saudar a mesa. Mesa composta por pessoas, digamos, pessoas com inteligência, pessoas com capacidade, pessoas que conduz o esporte de forma competente, digamos dessa forma.
Parabenizar primeiro o deputado Barbosinha pela iniciativa, deputado. O deputado realmente que faz um trabalho importante a nível de Assembleia Legislativa. E também saudar aqui o deputado Herculano Borges, que compõe o esporte, é um militante do esporte. E também saudar o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda, que, apesar das circunstâncias adversas, você fala em crise e em falta de dinheiro, mas, apesar disso, você consegue conduzir a Fundesporte com competência, e, por isso, você é digno de aplausos, porque a Fundesporte realmente, apesar de tudo, faz um belo trabalho. E agora, falar do significado do real, falar da importância do esporte aqui é chover no molhado, porque aqui nós temos pessoas didáticas, pessoas que dão aula, importante a fala do professor Silvio Lobo. Mas eu além de profissional da comunicação, do jornalismo, eu também sou presidente da Federação de Boxe. E o esporte você não faz sem dinheiro. É difícil fazer o esporte sem dinheiro. O Marcelo Miranda sabe da minha batalha, e eu vivo incomodando ele, e, na medida do possível, o governo realmente tem nos apoiado. Então, eu acho que, pela informação que passa o deputado Barbosinha, com índice de 2% a 4%, é isso, deputado? Ou seja, valor estimado de 16 milhões a 34 milhões de reais. Ou seja, um recurso realmente importante que vai, com certeza, contribuir para o desenvolvimento do desporto. Então, eu faço uso da palavra só para destacar isso, a importância do projeto, parabenizar o deputado Barbosinha, que puxa esse projeto, que é um deputado representativo, e, ao lado dele, o deputado Herculano Borges, que tem um comprometimento com a causa do esporte. E parabenizar também, Estevão, o Operário Futebol Clube, nos seus 80 anos. Parabéns pelo seu trabalho. Você realmente, a gente observa, a gente acompanha a dificuldade que você tem para conduzir o Operário Futebol Clube. E você conduziu o Operário com competência. E o Operário acabou conquistando o título de campeão estadual da temporada 2018. Parabéns ao Operário, parabéns a você, Estevão, a toda a sua diretoria, pela condução do Operário Futebol Clube, com competência, acima de tudo. Parabéns, Marcelo Miranda, pelo seu trabalho à frente da Fundesporte, e a todos vocês. E essa iniciativa da Lei do Incentivo do Esporte realmente é importante, porque vai contribuir para o desenvolvimento do desporto. Eu confesso que eu não parei para refletir um pouquinho, para poder contribuir um pouquinho com a iniciativa, Mas num próximo encontro, com certeza, eu acho que eu terei condições de refletir um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais e, de alguma forma, contribuir com a iniciativa, ok? Agradecer ao amigo Marcelo Nunes, e aqui nós encaminhamos para o nosso encerramento. Eu quero agradecer aqui aos componentes da mesa, agradecer meu querido amigo deputado Herculano Borges, sua participação foi fundamental para o sucesso deste empreendimento. Cumprimentar mais uma vez o Estevão Petralas, pela iniciativa, pelo amor e devoção ao esporte sul-mato-grossense. Cumprimentar o professor Silvio Lobo, reconhecidamente uma das maiores, se não a maior autoridade que nós temos no nosso estado, da área esportiva. E finalizar agradecendo aqui ao Marcelo Ferreira Miranda, que efetivamente é um presente, muito bom quando a gente encontra no Executivo pessoas diferenciadas. Eu venho do Executivo há muito tempo, fui prefeito aos 23 anos, da cidade vizinha lá do Edmilson, lá, a minha Angélica, vizinha de Viema, fui diretor-presidente da Sanesul por 7 anos, por 20 meses secretário de Justiça e Segurança Pública, e de vez em quando, no serviço público, a gente encontra algumas pérolas, e o Marcelo Miranda, dou o meu testemunho, porque, reconhecidamente, os recursos que ele dispõe, pelo movimento que ele faz, que não é um movimento isolado, mas é coletivo, porque o papel de dirigente é exatamente esse, faz com que o governo do Estado se sinta estimulado a investir no esporte.
Se com pouco se faz muito, não é? E o nosso amigo ali falou em prevenção, o Brasil descura muito da prevenção. Eu falei que eu fui presidente da Sanesul. Para cada R$1 que se investe em saneamento, se economiza 5, 6 na área de saúde. Quando se investe em esporte, você faz segurança preventiva. Nós lançamos recentemente aqui, Herculano, em Campo Grande, um programa voltado nas escolas, que é o programa Escola Segura, Família Forte, não é? Para combater a violência no ambiente escolar, professor, professora sendo agredidos, não é? E o jovem, o adolescente destruindo a janela da oportunidade, quer dizer, aquele ponto de luz luminoso na escuridão que é a escola sendo destruído, não é? Então, a inserção do esporte ela é vital para que nós possamos ter um país melhor, e os recursos que nós estamos colocando aqui, no mínimo 0,2, no máximo 0,5, meio, isso dá um total de 44 milhões no máximo, 16 milhões no mínimo, 44 no máximo, 4% é o que a empresa ela pode disponibilizar do que ela deve, não é? E esses são os limites para o governo controlar. Então, ele tem um teto, não é? De até 0,5%, no mínimo, e é o interessante porque a lei estabelece o mínimo. Se ela aprovada for da forma como ela está sendo apresentada, no mínimo nós teremos 16 milhões. Esses 16, no máximo, pode chegar, né, de acordo com a questão econômica e com a flexibilidade, né, que possa ter na área econômica, chegar até 44 milhões. Então, eu quero agradecer aqui todas as autoridades que engrandeceram esse evento, meu querido amigo deputado Herculano Borges, os profissionais da área de educação física e do esporte, representantes de entidades de classes, dos clubes aqui, senhores e senhoras, Herculano, sim, pois não. Lembrei, se você falou aqui, deputado, atrapalhando, mas vamos finalizar já. Dia 5 agora, dia 1º é o Dia do Profissional de Educação Física, e dia 5 nós teremos as comemorações do Dia do Profissional de Educação Física aqui nessa casa. O deputado Barbosinha vai estar presente. Vossa Excelência falou, eu lembrei, quero convidar todos os profissionais da educação física do desporto para estarem conosco. Com certeza. Então, agradeço a todos, agradeço, tenham todos uma boa noite e declaro encerrada esta nossa audiência pública. Deus acompanhe a todos, muito obrigado. Bom, descer para tirar uma foto.